Bom dia, quarto ano, meus amores. Hoje iremos dar início ao nosso capítulo novo, né? Que é o capítulo 6, que se chama Relações entre os Seres Vivos. Bem aqui, a tia quer que vocês coloquem o livro de vocês na página 220, ó. Nessa página de introdução, gente, bem aqui nessa página amarela, fala o seguinte, ó. Pode não parecer, mas os seres vivos estão em constante interação, seja com o ambiente, seja com os outros seres vivos. Isso porque eles não vivem isolados no ambiente. Como será que ocorrem essas interações? Elas trazem benefício ou prejuízo aos envolvidos? Essas e outras questões serão respondidas nesse capítulo, né? Indo agora, gente, para a página 221, a gente tem a atividade que a tia passou, né, na última aula, que foi essa daqui, ó. Você ia responder a letra A e a letra B e a C no caderno. Na letra A, ele pergunta o seguinte, ó. Qual é a relação existente entre o tubarão branco e o lobo marinho representado na fotografia, né? Que relação é essa, gente? Que vocês poderiam colocar, né? Vocês poderiam dizer que o tubarão iria se alimentar do lobo marinho, né? Vocês poderiam dizer que é uma relação onde um ia sair prejudicado, que no caso será quem? O lobo marinho. Já na B, gente, pergunta o seguinte, ó, nessa relação, qual animal é beneficiado e qual é prejudicado? Justifique sua resposta, né? A gente analisando a imagem, a gente já percebe que quem é que é o prejudicado aqui vai ser quem? O lobo marinho, exatamente, porque ele vai ser devorado por quem? Pelo tubarão, né? A C fala o seguinte, ó, você acha que esse tipo de relação que ocorre, né, entre os seres vivos, né? Você acha que tem uma relação parecida com essa, com outros seres vivos? Em caso afirmativo, cite um exemplo, né? Vocês já veem que na natureza existe uma relação onde um animal se alimenta do outro também, tipo como está acontecendo aqui. Quem colocou sim, né? Ia pegar e justificar a sua resposta, dizer qual é o animal que você acha e por quê, né? Indo para a página 222, iremos dar início ao nosso capítulo, né? Que se chama. Bem aqui, gente, vai falar na página 222 da questão relações alimentares entre os seres vivos, né? Vou colocar bem aqui nessa imagenzinha. Os seres vivos, gente, eles interagem com os outros seres vivos, né? Essa interação, essas interações, elas podem ocorrer de várias formas. Uma dessas é em busca do quê? Da alimentação. Né? Você vê que o cavalozinho, ele está interagindo com o meio ambiente. Aqui ele está fazendo o quê? Está se alimentando, né? Do capizinho. Né? Então, ele está em busca do quê? De uma alimentação. Né? As plantas precisam do ambiente, gente, né? A gente sabe, gente, que as plantas precisam do ambiente exatamente para quê? Para produzir seu próprio alimento. Foi o que a gente viu no capítulo passado, né? Ela precisa do quê? Ela vai precisar do sol, né? Ela vai precisar da água, ela vai precisar dos nutrientes do solo para ela poder produzir o próprio alimento dela, né? Já os outros seres vivos, gente, que eles não conseguem, né, produzir seu próprio alimento, que no caso as plantas produzem seu próprio alimento por meio do quê? Da fotossíntese, né? E os outros seres vivos que não fazem a fotossíntese, eles vão fazer o quê? Eles vão em busca de alimento, né? Eles precisam, às vezes, se alimentar de quê? De outros seres vivos para suprir essa necessidade deles. Ó, bem aqui nesse quadro, gente, a gente tem, ó, bem aqui número 1, ó, o que é que fala aqui, ó? O capim produz seu próprio alimento por meio da fotossíntese, né? Que a gente sabe, toda planta, né? A maioria das plantas produz seu próprio alimento. No segundo, ó, o preá se alimenta do capim, obtendo dele energia e os nutrientes necessários ao seu desenvolvimento, né? Quer dizer, o preá, ele já não produz, ele vai procurar o alimento dele se alimentando de quem? Do capim, né? Já o 3, ó, a sussuarana se alimenta do preá para obter a energia e os nutrientes que necessita. Já a sussuarana, ela vai fazer o quê? Ela vai se alimentar de quem? Do preá. Por que ela não se alimenta do capim, tia? Porque ela é um animal carnívoro, ela vai se alimentar de outro animal, né? Bem aqui no 4, ó. Alguns seres microscópicos degradam
a sussuarana e outros seres vivos mortos para obter a energia e os nutrientes que necessitam, né? A gente tem, gente, isso aqui a gente chama de decompositores. Vão ser os animais que vão decompor aquela matéria que já morreu. Ele tá dando um exemplo aqui, se a sussuarana tivesse morrido, o que é que ia acontecer, né? Se ela ficasse lá no solozinho e apareciam seres que a gente chama microscópicos, né? Porque a gente não consegue enxergar. E esses seres iam decompor a sussuarana, né? Iam pegar nutriente e dar nutriente para o sol, né? Bem aqui, gente, ó, a gente tem, quando a gente fala de alimentação, a gente fala de algo muito importante. A gente fala de algo que a gente chama de cadeia alimentar, que é o que vai ter nesse capítulozinho de vocês, e de teia alimentar. O que é que vocês têm que entender primeiro? Cadeia alimentar, gente, ela segue uma sequência. Eu vou ter um membro de cada. Tipo aqui, ó, eu tenho um membro aqui, um membro aqui, um membro aqui e um membro aqui. Tia pode ter mais membros, né? Isso aqui que a gente chama de cadeia alimentar, pode, depende do tamanho da cadeia alimentar. Então, a cadeia alimentar, ela vai mostrar pra gente o quê? A alimentação, o que o animal, né? O que é que o animal se alimenta. Quem vai se alimentar de quem, ó. Bem aqui fala o seguinte, ó. Como você pode observar acima, há uma sequência de relações alimentar entre os seres vivos, em que um transfere energia e nutriente para o outro, né? Ó, quando um está se alimentando do outro, ó, o preá pega energia do capim, a sussuarana vai pegar do preá porque vai se alimentar, os decompositores vai pegar a sussuarana quando ela morrer, né? Bem aqui eu tenho um exemplo de cadeia alimentar, ó. Tem um capim, o preá, que é exatamente esse exemplo aqui, ó. Um capim, um preá, a sussuarana e os seres vivos microscópicos. O que é que achei que vocês entendam? Gente, para a gente saber quem se alimenta de quem, a gente tem que observar a seta. Para onde a seta está apontando. Ó, para onde a seta aponta, essa pontinha aqui, ó, ela está apontando para o preá. Isso quer dizer que o preá está se alimentando do capim. Sempre a seta aponta para o animal que está se alimentando do que está atrás. Viu? Ó, a sussuarana, ó, tá apontando pra sussuarana. Tá dizendo que a sussuarana tá se alimentando de quem? Do preá. Aqui, ó. Seres vivos microscópicos, a setinha tá apontando pra ele. Quer dizer que esses estão se alimentando da sussuarana. A gente tem que prestar atenção pra onde a seta tá apontando, mas a gente não errar quando a gente for fazer atividade de cadeia alimentar. Então, gente, a alimentação do animal para o outro, a gente chama de quê? De cadeia alimentar. E a gente tem também a teia. Vamos ver primeiro a cadeia, entender primeiro. E a cadeia alimentar, ela segue uma sequência, né? Vai ter um ser de cada. Bem aqui na página 223, gente, ele mostra, né? Ele vai mostrar uma cadeia alimentar, só porque ela tá assim, ó. Ela não tá retinha como tava do lado, não. Ela tá assim, mas segue a mesma coisa. O que é que temos que entender primeiro, gente, ó? A tia, ela botou aqui de caneta, né? Ela riscou aqui e vai explicar pra vocês por que ela fez isso. Que é bom vocês aprenderem pra facilitar o estudo de vocês, ó. Esse P que a tia botou, né? Significa produtor. O que é produtor? Seres que produzem seu próprio alimento. Quem é que produz seu próprio alimento? As plantas, né? Bem aqui tem assim, ó. O capim produz seu próprio alimento, por isso ele é chamado de produtor. Sempre numa cadeia alimentar, gente, ou numa teia, ela começa por onde? Pelo produtor. Você vai ter que procurar o produtor. Sempre o produtor vai ser quem? Uma planta. Quando vocês pegarem uma cadeia alimentar, vocês vão fazer o seguinte. Quando vocês virem a imagem, vocês vão lá, bote um P em cima de produtor. Pra você se lembrar, isso aqui é o produtor. O preá, ó. O preá não produz seu próprio alimento e por isso consome outro ser vivo para obter energia e nutrientes. Por isso ele é chamado de consumidor. Ó, produtor é as plantas. E quem é que vai ser consumidor, gente? Todos os outros seres que vai vir depois do produtor vai ser consumidor. Entendeu? Só que a gente vai ter o consumidor 1, consumidor 2, consumidor 3, aí vai depender do tamanho da cadeia.
Se tiver 10 consumidores, a gente vai ter 10 consumidores, até o consumidor 10, né? O animal que come planta, a gente sabe que são animais o quê? Herbívoro. Então, sempre o primeiro consumidor, sempre vai ser um ser o quê? Um animal o quê? Herbívoro, um animal que come plantas. E lembrando da seta, a seta tá apontando para quem? Pro preá. Isso quer dizer que o preá tá se alimentando de quem? Do capim. Já aqui, ó, na sussuarana, ela vai ser consumidor. Só que ela vai ser um consumidor, que ela vai ser considerado um animal o quê? O consumidor 2. Um animal carnívoro. O aceto, ó, tá apontando para ela, tá se alimentando do preá, né? Como ela se alimenta de outro animal, ela é um animal o quê? Carnívoro. O que que a gente tem que aprender? Produtor, começa a cadeia alimentar pelo produtor, tanto a cadeia como a teia, viu? Pelo produtor. O consumidor 1, gente, a gente costuma chamar ele de consumidor primário. O consumidor 2, consumidor secundário. O consumidor 3, consumidor terciário. O consumidor 4, consumidor quaternário e assim por diante. Nessa cadeia alimentar, a gente tem quantos membros? A gente tem 1, 2, 3, 4. Mas quem são os membros? Pra gente numerar, a gente tem que saber, né? A planta vai ser o produtor, por isso eu quero que vocês aprendam. Quando vocês virem a cadeia, vocês vão lá, produtor, aí vocês vão seguir a seta. Quem está se alimentando da planta vai ser o consumidor 1, que a gente pode chamar de consumidor primário. Aqui a sussuarana, né? É o consumidor 2, né? Porque ela está se alimentando de quem? Do preá. E aqui, gente, eu tenho quem? Alguns fungos e bactérias, que são considerados seres decompositores. Por isso que a tia botou um D aqui, ó. Tia, mas aqui não pode ser o consumidor 3, não. Se aparecer esse nome, fungos e bactérias, ou então aparecer seres microscópicos, isso aqui vai ser decompositor. O decompositor é o último da cadeia alimentar. Só que tem uma observação, não é obrigado essa cadeia alimentar a apresentar quem? O decompositor. Podia muito bem ter outro animal aqui, né? Ele ia ser o consumidor 3, né? E não ia ter decompositor. Ó, indo para a página 223, gente, 224, quer dizer, vai explicar exatamente o que a tia tá dizendo, ó. Ó, o preá sussuarana são consumidores, mas ocupam posições diferentes na cadeia alimentar. Tá aqui, ó. Produtor, né? Você vai lá e bota o P. Ó, o que a tia falou. O preá, ele é consumidor o quê? Consumidor primário, porque ele se alimenta do produtor. A sussuarana é consumidor o quê, ó? Secundário, que se alimenta do preá. E esse aqui é os decompositores. Viu? É importante vocês numerarem. Outra coisa aqui, a tia vai aproveitar, a gente vai explicar logo a atividade de casa. Explicando a atividade de casa, ó. Deixa eu voltar bem aqui para a página 222, que a tia passou. Nessa questão aqui, que vai ser o que a tia vai passar hoje, depois eu volto para lá. Vem falando assim, ó, como o cavalo está interagindo com a grama? O que é que você vai responder? Todas essas questões no caderno e vai botar. O que é que o cavalo tá fazendo com a grama? Ele tá fazendo o quê? Aí você vai lá e vai colocar. Indo para a página 224, que é o que a tia tava explicando bem aqui, vai ser passada essa questão para casa, ó, que fala o seguinte, ó, como você acha que é chamado ser vivo que se alimenta do consumidor secundário de uma cadeia alimentar? Foi o que a tia falou, ó. Consumidor primário se alimenta do produtor, consumidor secundário se alimenta do primário. Como é que é chamado? Se aqui não tivesse esses decompositores, tivesse outro ser vivo, né? Outro sem ser os decompositores. Esse aqui ia ser o consumidor o quê? Gente, como é que a tia falou? Primário, secundário. Aí você vai lá e vai colocar, se tivesse outro. Já nessa questão aqui, ó, animais onívoros, né? Bem aqui a gente tem um pequeno texto, gente, que fala o seguinte, ó. Os animais onívoros podem ocupar mais de uma posição de uma cadeia alimentar, atuando como diferentes tipos de consumidor. Os animais onívoros podem variar sua alimentação, horas se alimentando de plantas, ora consumindo outros animais. O ser humano, o cachorro, o lobo-guará, alguns ursos, o avestruz e a galinha
São exemplos de animais onívoros. Então, o que é animais onívoros, gente? O que é herbívoro? Come planta. Carnívoro, que só come carne. E o onívoro vai ser animais que comem tanto planta como comem carne. Nós, seres humanos, a gente é considerado o quê? Pelo menos uma boa parte das pessoas onívoro, né? Come plantas, né? Quando a gente come um alface, né? Um cheiro verde, a gente tá se comportando como um animal que come o quê? Planta. Né? Então, a gente come planta e come carne. Então, a gente é considerado o quê? Onívoro. Na letra A, ele quer que você faça o seguinte, ó. Você acha que o mesmo ser vivo pode ocupar mais de uma posição na cadeia alimentar? Como assim, gente? Mais de uma posição? Eu posso ser consumidor primário e eu posso ser consumidor, vamos supor, secundário, né? Foi o que a tia falou, dos animais onívoros. Se eu sou, né? Eu sou um ser humano. Se eu como planta, se eu como a planta e eu for fazer uma cadeia alimentar, onde eu vou botar o ser humano que está se alimentando de uma planta, eu vou ser consumidor o quê? Né? Primário. Se eu pego e me coloco no terceiro da cadeia alimentar, onde eu vou me alimentar, vamos supor, uma galinha, eu vou ser consumidor o quê? Secundário. Então, eu posso ser duas coisas, posso ou não? Você vai lá e responde. Na letra B, ó. Agora, pense no ser humano que se alimenta de plantas e de animais. E responda novamente a questão acima, que é o que eu falei. Na verdade, gente, é saber, né? Não é nem para responder, é saber para você pensar, né? Ler esse textozinho, né? Olhar o que a tia acabou de falar e você vai lá e responde viu? É saber só dando uma dica. Pronto. E no pra página 225, gente, a gente vai ter bem aqui, ó. A gente vai ter a cadeia, né? Aí o que a gente tem que entender aqui, gente? Ó, quando um ser vivo se alimenta de outro ser vivo, é transferido energia um para o outro e essa energia volta à natureza. Isso quer dizer o quê? Ó, quando esse animal, o preá, se alimenta do capim, o capim tá cheio de energia, porque ele realizou a fotossíntese. Um pouquinho dessa energia vai passar para o preá? Vai, porque ele comeu o capim. A sussuarana vem aqui, ó, e se alimenta do preá. Ela vai conseguir pegar um pouquinho daquela energia que vinha lá do capim também? Vai, por quê? Porque se ela se alimentou do preá, e o preá tinha se alimentado de quem? Do capim. Então, a energia vai sendo transferida de um animal para o outro. Quando os decompositores fazem a decomposição, né, gente? Quando ele pega os decompositores, eles pegam aquilo que está morto. Quando o animal morreu, o que acontece? Aquele animal morreu e ele está cheio de nutrientes lá dentro dele. Os decompositores vão fazer o quê? Vão pegar um pouco de nutriente para eles e vão botar um pouco de nutriente no solo, na natureza. É por isso que os solos, né? Eles são o quê? Eles ajudam o desenvolvimento da planta. A planta só consegue se desenvolver, claro que depende do solo, né? Só consegue se desenvolver no solo exatamente porque naquele solo tem o quê? Nutriente. Que ela vai fazer exatamente quando ela vai realizar o quê? A fotossíntese. Ó, bem aqui, gente, ó. Diferentemente do que ocorre com a matéria, a quantidade de energia diminui a cada nível de cadeia alimentar. Veja a seguir, ó. Isso quer dizer o quê, ó? Quem é que tem mais energia? Sempre vai ser o produtor, sempre vai ser a planta. Quem tem mais energia. Quando o preá pega a energia, né, que ele se alimenta do capim, ele vai pegar toda a energia que tinha o capim? Vai não, ele vai pegar só um pouco. Quando a sussuarana se alimenta do preá, ela vai pegar toda aquela energia que tinha do capim? Vai não, porque nem o preá pegou, né? O preá pegou só um pouco, então ela vai pegar menos ainda. Então, quanto mais longe o animal tiver de quem? Do primeiro, da cadeia alimentar, que é quem? O produtor, menos ele vai adquirir o quê? Energia. Né? E sempre lembre, gente, que a gente vive falando. A seta, esse animal se alimenta do que está atrás. A seta aponta para o animal que está comendo, o animal que está atrás, não é o da frente, porque senão você vai errar. Indo para a página 226, gente, a gente vai ter cadeia não, gente, teia alimentar, né? A teia alimentar, gente, é a mesma coisa da cadeia. O problema é que
O que é teia alimentar? São várias cadeias alimentares juntas. Cadeia alimentar a gente só vai ver uma. Teia alimentar a gente vai lembrar de teia de aranha. Teia de aranha não vai para todo lugar? Pois pronto, uma teia alimentar ela vai ter várias cadeias juntas, ó. Quando você olha aqui, você acha uma bagunça, né? Vamos imaginar aqui, ó. Quem é o produtor aqui? O que a tia fez aqui, ó? Quem é o produtor aqui? A tia botou um P bem aqui. Então, é isso que eu quero que vocês façam. Coloquem, numerem a cadeia e a teia alimentar de vocês, ó. Eu botei o P, porque eu sei que o P é o produtor. Vou seguir a seta. Eu tô vendo que tem seta para todo lado. É porque eu tenho várias cadeias alimentares aqui, ó. Essa questão aqui, gente, a gente vai aproveitar e já vai explicando o que é que ele quer, ó. Identifique e escreva em seu caderno 3 cadeias alimentares. Daqui dessa imagem, você vai pegar seu caderninho e vai tirar 3 cadeias, né? Ó, bem aqui, deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Tem um P aqui, ó. O que? Uma cadeia, ó. Pode ser o capim, né? Aí, olha aqui a seta, ó. A seta tá apontando pra cá, ó. Tá vendo? Consumidor 1, que é o consumidor primário, que a tia botou aqui, ó. Tá vendo, ó? Ou eu posso vir pra cá, ó. Ou eu posso vir pra cá. A tia preferiu vir pra cá, mas vocês fazem do jeito que você quiser. Eu botei uma cadeia alimentar onde vai ter a planta, ó. O pré-A, estão vendo, ó? E a seta, ó. Ó, a sussuarana se alimentando de quem? Do pré-A. Então, eu vou ter uma cadeia onde eu vou ter o produtor, consumidor primário, ó. Tia botou aqui, ó. Consumidor 1 e botou aqui, consumidor 2. Isso aqui já pode ser um exemplo. Outro exemplo, ó. Se eu vier por aqui, ó. Produtor, o capim de novo, é outra. Cadê, ó? Eu vindo pra cá, ó. O capim, ó. Aí eu vindo pra cá, ó. Ó. O veado, consumidor 1, estão vendo a seta, ó? Porque ele tá se alimentando dele, ó. Isso aqui já é outro, ó. E eu seguindo pra cá, ó. A sussuarana de novo, ó. Consumidor 2. Então, eu posso botar outro exemplo de cadeia alimentar. O capim, o veado e a sussuarana. Ele tá pedindo 3. Eu posso colocar esse aqui também, ó. Produtor, vou seguir a seta. Ó, o gafanhoto se alimentando de quem? Do capim, ó. Então, eu posso botar o capim, o gafanhoto e olha a seta aqui, ó. Eu tenho uma seta vindo pra cá. Estão vendo? Pro TU. E do TU, gente, a seta vai pra cá. Os decompositores. Então, eu posso botar capim, gafanhoto, ó. TU e decompositores. Se eu quiser botar assim, ó, produto capim, ó, gafanhoto, eu tô vendo que do gafanhoto sai outra seta pra cá, ó, e decompositores, só, pode botar. Aqui, gente, tem várias cadeias, viu? A tia tá dando exemplo de 3, mas você pode fazer aqui se você quiser. O que é que você tem que fazer, gente? Seguir a seta. Lembrando que a seta, ela aponta pro animal que tá se alimentando daquele que tá atrás. Na hora que vocês pegarem isso aqui, se for fazer essa questão, vão colocando pezinho de produtor. Sempre vai começar por quem? Na planta. Sempre o primeiro vai ser um vegetalzinho. Na cadeia alimentar, tá bom? E na teia alimentar também. Aos outros, você vai só seguindo. Aí, ele pede pra você colocar pelo menos 3 cadeias alimentares. Aqui tem várias, viu? Tenta aí. Eu sei que essa matéria, gente, ela é uma matéria de praticar, viu? Tentem, numerem, tá bom? Então, era isso, amores, a nossa, né? Caso nossa primeira parte, né? Nosso capítulo é esse, tá bom? Vejam, quando vocês assistirem, coloquem um ok pra tia saber que você tá visualizando. E veja o vídeo quantas vezes for necessário, tá bom? Então, era isso, meus amores, bom dia.